Saudações em Cristo Jesus, meus queridos amigos, de Panorama do Antigo Testamento, você que tem acompanhado nossas aulas aí via YouTube de Panorama do Antigo Testamento. Depois de um breve recesso, nós retornamos e nas próximas 6 aulas, ao longo desse semestre, nós teremos aí 6 aulas em que nós trataremos aí dos profetas no Antigo Testamento. Ok? Nós vamos iniciar hoje em Isaías e vamos concluir daqui a 6 aulas em Malaquias, tá bom? Você sabe que nós não entraremos em muitos detalhes dos profetas, dos livros, pelo tempo. Você sabe tão bem quanto eu de que demandaria muito e muito tempo para nós darmos aqui explanações mais detalhadas, mas a ideia aqui é contribuir com a sua leitura pessoal da Bíblia, com seu estudo pessoal, contribuir com algumas questões práticas, tá bom? Assim como nós temos feito ao longo desse curso de Panorama do Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar apenas de Isaías, tá? Que tem como tema o sofrimento do servo do Senhor. Tá? E é interessante quando a gente começa a olhar para os profetas que eles falam a respeito de coisas futuras, mas eles não têm a dimensão do tempo que isso vai levar. Né? Então é como se você olhasse para a imagem de um quadro, mas sem considerar todo o processo para que aquele quadro chegasse no ponto em que ele chegou. Né? Você vê a imagem pronta, mas você sabe, e quem pinta o quadro sabe muito melhor quanto tempo leva para que aquela imagem esteja pronta. O profeta ele tinha a imagem do quadro pronta na frente dele, por isso ele falava das questões futuras, de tudo aquilo que iria acontecer e não leva em consideração o tempo que isso vai acontecer e os eventos que estão no meio. Né? Ele tem uma visão e ele fala aquela visão da parte de Deus, tá bom? Para a gente começar a falar de Isaías, você tem aqui 7 temas básicos que nós colocamos para a gente refletir e ter isso em mente. À medida que você lê cada capítulo de Isaías, desde o seu primeiro capítulo até o capítulo de número 66, você precisa ter essas questões em mente, tá bom? Mensagens que procedem de Deus. Por causa da época, era muito importante o profeta dizer que era Deus quem estava falando e não ele. Né? E havia ali toda essa questão, esse contexto de que media-se o poder de um Deus pelo poder da nação. Então, se uma nação era muito poderosa, o Deus daquela a nação era um Deus poderoso. Né? Então Isaías viveu nessa época e você sempre vê ele dizendo, assim diz o Senhor. Porque não era ele quem estava dizendo, ele estava sendo orientado, direcionado por Deus a dizer aquilo que ele deveria dizer. Então você sempre vai ver, assim diz o Senhor, não só em Isaías, em outros profetas também. Tá bom? Isaías, um dos outros temas é que reflete a respeito da eleição de Israel. Você vê muitas e muitas vezes essa fala, eu te escolhi, né? Eu escolhi vocês, eu guardo vocês, eu cuido de vocês. Isaías ocorre essa fala diversas e diversas vezes da parte de Deus, tá bom? A rebeldia do povo de Deus contra o Senhor a partir do momento em que eles quebram uma aliança que se comprometeram a cumprir. Tá? Então, essa quebra da aliança é sempre presente em Isaías, em outros profetas também, porque nós vamos ver aqui, mas é aquela ideia, né? Vocês pecaram contra o Senhor, agora vocês terão consequências disso para depois experimentar a libertação, a salvação, isso porque vocês quebraram uma aliança que tinham comigo.
tá bom? E aqui é muito importante, isso aqui é chave para nós entendermos os profetas, tá bom? A ideia de que o Senhor julgará o seu povo conforme aquilo que ele prometeu em Levítico 26 e em Deuteronômio 28. Né? Você separa um tempo para ler esses dois textos, tá bom? Mas porque eu separei alguns versículos só para a gente ter alguma ideia aqui, mas separa um tempo para ler e sempre que você for ler qualquer profeta do Antigo Testamento, você precisa considerar a questão de Levítico 26 e Deuteronômio 28, tá bom? Olha só os versículos 3 e 4 de Levítico 26. Se vocês andarem nos meus estatutos, se vocês guardarem os meus mandamentos e o cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, a terra dará a sua messe, a árvore do campo, o seu fruto, enfim. E o texto segue. Ou seja, se vocês derem ouvidos à minha voz, se vocês atenderem aquilo que eu digo que é para vocês fazerem, se vocês forem obedientes à minha palavra, vocês serão abençoados, vocês desfrutarão aí das mais ricas bênçãos que eu tenho para vocês. Agora, olhe os versículos 14, 15 e 16 de Levítico 26, no mesmo capítulo de Levítico. Mas, se vocês não ouvirem, se vocês não cumprirem todos esses mandamentos, se vocês rejeitarem os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isso. E aí vem uma sequência de, de consequências por conta da desobediência do povo. Então você tem essa questão: se vocês obedecerem, vocês desfrutarão de bênçãos. Se vocês desobedecerem, vocês vão ter problemas. Isso Levítico 26 e Deuteronômio 28, exatamente a mesma coisa. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí vem uma lista de bênçãos até o versículo 14, e aí no versículo 15 de Deuteronômio 28 você tem: será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. E aí o texto continua. Leia isso com calma. Aí, e depois vá observando como o profeta repetidas vezes narra e expõe a rebeldia do povo, como o povo desobedecia o Senhor, e você vê as consequências que isso trazia para o povo de Israel. Então, a questão aqui que você vai notar é essa. E você precisa, vou voltar ao slide para você ter isso em mente, tá? Levítico 26, Deuteronômio 28, textos-chave para você ler os profetas. Se vocês obedecerem, tudo vai bem. Se vocês desobedecerem, vocês vão sofrer. Tá? Então, e os profetas enfatizam isso, tanto que Isaías, no começo do livro, até ele chegar no seu chamado, ele relata a desobediência do povo de Israel. A maneira que o povo vivia em desobediência, e aí todos os problemas que são vividos pelo povo. Né? Nós falamos já isso um pouco quando olhamos para os livros históricos, né, de Samuel, Reis e Crônicas, que tem tudo a ver com o contexto aqui, mas a gente já falou sobre isso. Tá? Outros temas aqui, apesar do castigo, o Senhor demonstra compaixão pelos escolhidos, não é? Eu te seguro pela mão direita, eu te guio, né? E Deus sempre demonstrando cuidado e compaixão pelo seu povo. Outro tema aqui importante, a redenção, ela vai surgir em meio à dor do castigo. E o castigo é sempre bom a gente lembrar. Ele acontece para operar uma renovação. Não é um castigo pelo castigo. O castigo não tem um fim em si mesmo. O castigo, a disciplina, chame como você quiser, ela sempre vem justamente para que a pessoa se conscientize de que ela está andando num caminho errado, num caminho
distinto daquilo que Deus colocou para ela, mas isso serve para chamar a atenção e operar então uma renovação na vida daquela pessoa. O castigo, ele acontece para que a pessoa se volte para Deus e se arrependa dos seus caminhos e tome o rumo certo para a sua vida. Sempre o castigo tem esse objetivo, nunca é um castigo pelo castigo. Deus não é um Deus sádico que gosta de ficar castigando o seu povo, que gosta de ficar disciplinando o seu povo a troco de nada. É sempre com a ideia de restauração, de renovação, para que o povo se volte para os seus caminhos. Pais, pensem sobre isso quando vocês forem ensinar os seus filhos, quando vocês forem aplicar alguma disciplina para os seus filhos. O castigo, a disciplina, tem sempre o objetivo de restaurar, de renovar, de chamar a atenção para que o filho retome os caminhos do Senhor. Tá? Nunca é algo para maltratar, para trazer sofrimento pelo sofrimento. Ok? E aqui um último tema básico que a gente lista aqui é que a restauração, né, ela inclui tudo, toda a criação, porque assim o Criador receberá a glória. É sempre a gente se lembrar, Deus ele vai restaurar tudo por completo. Não vai ficar nada sem ser restaurado, porque só assim o Criador vai ter a devida glória, a devida honra, assim que tudo for restaurado. Tá bom? A gente vai falar aqui a respeito de alguns textos, alguns versículos, alguns trechos de Isaías, tá? E uma última questão aqui, introdutória, né? É que os capítulos 1 a 12 de Isaías, além de tantas outras questões que são tratadas ali, ele fala a respeito da aliança que Deus fez com Davi. E uma aliança que aconteceu em 2 Samuel capítulo 7, sempre importante, leia todo o texto, tá? E a gente coloca aqui o trecho mais resumidinho, que é mais importante aqui para o nosso tempo, mas leia tudo com calma aí na sua casa, tenha um tempo devocional sobre esse texto e todos os textos aqui, e para que você compreenda melhor, tá bom? 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 16, diz o seguinte: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Então aqui é uma aliança que Deus faz com Davi, tá bom? Dizendo que o rei vai vir da linhagem de Davi. No caso, o Messias, ele vai seguir a linhagem de Davi. E Isaías, ele trata dessa profecia aqui nos capítulos 1 a 12, mas tem um texto que é muito conhecido de nós, que fala especificamente e que nós podemos fazer tranquilamente uma ligação com essa aliança que Deus faz com Davi em 2 Samuel, capítulo 7, que é Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Talvez você saiba de cor, e chegando à época do Natal, você vai se lembrar desse texto certamente, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Você conhece esse texto, você sabe ele de cor, talvez, né? E nós sempre nos lembramos dele, geralmente na época do Natal. E aqui as expressões
Maravilhoso conselheiro, fala a respeito de um estrategista militar. Isaías usa expressões, usa termos militares aqui. Né? O maravilhoso conselheiro é um estrategista, um excelente estrategista. Deus forte é aquele que capacita o seu exército de uma maneira sobrenatural. Ele é o Pai da eternidade, porque ele protege o seu povo, ele cuida com carinho, com cuidado do seu povo. Ele é o príncipe da paz. Então ele obtém o sucesso militar, a vitória, trazendo paz e prosperidade para o seu povo. A paz e prosperidade para o seu povo. E é interessante que esses 4 nomes aqui, eles enfatizam, eles ressaltam tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus. Não é? Você vê esses nomes aqui, você vê um estrategista militar, o Pai da eternidade, que protege, é aquele que vence as batalhas, então ele obtém sucesso militar e ele traz paz, ele capacita o seu exército. Você vê tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus aqui nesse texto aqui. Né? Então, esses 4 nomes aqui atribuídos a Jesus descrevem ele como um estrategista, extraordinário, que executa seus planos porque possui habilidades sobrenaturais como um guerreiro, e a sua ousadia militar, ela assegura um governo beneficente sobre o seu povo, que desfrutará de paz e prosperidade em virtude da habilidade que esse rei messiânico tem de vencer os seus inimigos. Tá? Se a gente for resumir, o maravilhoso conselheiro e o Deus forte sugerem sabedoria e poder divinos. O Pai eterno e o Príncipe da Paz apresentam os fins alcançados por esses 2 atributos. Então você vê aqui questões humanas, como nós falamos aqui, a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus nesses 4 nomes aqui. Tá? Então, esse futuro rei David, ele é alguém sábio, alguém poderoso, permanente e capaz de alcançar a paz, estabelecer a justiça e mantê-la para sempre. É só Jesus que pode fazer isso. Não tem outra pessoa. Não existe um rei humano capaz de fazer isso. Não existe um líder de uma nação capaz de fazer isso. Embora muitos tentem, eles não vão conseguir. É só o Senhor Jesus, aquele que prometeu que um dia voltará, que será esse rei que governará eternamente. Tá bom? Agora vamos olhar aqui para uma outra questão, um outro trecho que fala a respeito de Jesus, tá bom? E quando eu falo Jesus, é porque nós já sabemos, mas Isaías 53, no tempo de Isaías, ele estava falando do Messias, tá bom? Então eu falo Jesus porque é uma referência para nós mais clara, tá? Isaías 53, ele faz parte de uma sequência, né, de poemas a respeito de Jesus. Então eu listei aqui e dei uma pequena descrição dos trechos que são poemas ou cânticos, tá bom? A respeito do Messias. Então esse primeiro poema começa lá em Isaías 42, né, versículos 1 a 9, que fala a respeito da comissão divina de Jesus, do Messias, né, para estabelecer justiça, para libertar aqueles que estão presos, tá bom? Aqueles que estão presos. Ele diz que o servo, ele não é alguém que chama atenção para si mesmo, mas ele vai cuidar das outras pessoas, né? Então, esse é o primeiro poema aí que precede o cântico tão conhecido por nós de Isaías 53. Né? Segundo poema, Isaías 49, 1 a 13, ele desenvolve os temas desse primeiro poema, mas ele dá mais detalhes a respeito da missão ou da comissão do Messias, ou do servo, né, para libertar os exilados da escravidão. Tá? Ele também mostra que o servo vai passar por momentos de rejeição, de desânimo, de angústia, à medida em que ele desempenha o seu papel, que ele realiza a sua tarefa, e isso abre caminho para o terceiro poema, para o assunto do terceiro poema, que é a rejeição e o sofrimento
do servo, que está lá em Isaías capítulo 50, versículos 4 a 11. Contém o testemunho de fé, a resistência do servo em face da oposição. Tá? Deus dá uma responsabilidade e ele assume essa responsabilidade prontamente. Tá? E mesmo quando ele é maltratado, mesmo quando ele é humilhado, ele continuou firme em cumprir a sua missão. Né? E você sabe muito bem que Jesus, por algumas vezes, ele falou que ele veio para fazer a vontade do Pai. E você sabe o quanto que ele sofreu para fazer a vontade do Pai. Né? E então nós chegamos aí em Isaías 53, que curiosamente começa em Isaías 52, versículo 13, né? E termina em Isaías 53, versículo 12, que tem um relato aí mais detalhado a respeito da rejeição e do sofrimento do servo. Tá bom? E nós vamos olhar um pouquinho, com um pouco mais de cuidado, para esse trecho. Tá bom? Você aí acompanhe com a sua Bíblia o trecho que está mencionado aqui, tá bom? Eu não colei os textos aqui, senão o slide ia ficar muito grande, tá? Mas nós vamos falar um pouco a respeito aqui, para que você possa pensar em casa à medida que você estuda o trecho. Tá? Deus declara nesse trecho aqui, Isaías 52, 13 a 15, que o servo será exaltado somente depois que ele suportar uma dor terrível. Então isso realmente parece meio frustrante, né? Olha, o servo ele vai sofrer e ele vai passar por um sofrimento intenso e só assim ele será exaltado. Então aquilo que tem aparência de derrota, na verdade, é vitória aos olhos de Deus. Porque Jesus ele morre, mas ele não permanece morto. Ele ressuscita. E isso é vitória. Depois você leia aí Colossenses 2, 13 a 15. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele ainda está vivo. Então, por isso ele venceu a morte, por isso é vitória aos olhos de Deus. Versículo 15 de Isaías 52 diz que Jesus borrifará ou aspergirá o seu perdão a todas as nações. E ele já fez isso quando se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Então é por isso que nós podemos ter a certeza, a convicção de que somos perdoados no amor de Jesus Cristo. Nós somos perdoados pelo sacrifício de Jesus Cristo, à medida em que nós respondemos ao trabalho dele por meio da fé. À medida que nós cremos em Jesus Cristo, nós confiamos que de fato ele é o nosso Redentor. Aí você entra no capítulo 53, versículos 1, 2 e 3. Você sabe muito bem que a nação de Israel rejeitou Jesus como Messias, porque achavam que ele era uma pessoa comum. E é interessante você observar como que o texto trata essa questão. Ele não tinha uma beleza física, ele não tinha uma boa aparência, né? Nem formosura, como diz o texto, para atrair pessoas. Então ele estava fora dos padrões de beleza. Já parou para pensar, quando você reflete a respeito da pessoa de Jesus, qual é a figura que vem à sua mente? Será que é aquele Jesus de pele bem clarinha, olhos verdes, cabelo lisinho, castanho, nos ombros, assim? Aquele italianão básico? Eu tenho quase certeza que ele não era assim. Ele tinha mais uma fisionomia, uma marca de pessoas que vivem no Oriente Médio. Pele um pouco mais escura por causa do sol, aí questões da face muito diferentes e, para mim, na minha opinião, muito distante daquele que você vê nos quadros por aí, que tem muito mais a cara de um jovem italiano do que o Jesus que viveu ali na Palestina. Então, Jesus não tinha beleza física, ele não tinha uma boa aparência para atrair pessoas. Ele estava fora dos padrões de beleza. Então as pessoas olhavam para ele e falavam: ele não tem nada de especial. O Messias, assim? Não, acho que não. Ele experimentou angústia e tristeza por causa da rejeição, certo? Ele foi desprezado,
E é interessante que ele foi desprezado pelo seu próprio povo, simplesmente pela sua aparência. E simplesmente porque ele não era rico, ele não tinha prestígio social, né? Ele não tinha servos. E o mais interessante, ele não buscava os seus próprios interesses. Ele dizia: eu vim fazer a vontade do meu Pai. E é interessante que até hoje as pessoas rejeitam Jesus porque ele não era rico, porque ele não tinha prestígio social, porque ele não tinha servos e porque ele não buscava os seus próprios interesses. A rejeição, os motivos da rejeição estão aí até hoje e duram aí mais de 2000 anos. Né? Isaías já predisse isso. Né? Então nós temos que observar esse texto com cuidado e notar que o povo, as pessoas simplesmente rejeitam Jesus porque não lhes interessa. Né? E aí você segue no texto e você vê o sofrimento do servo como um substitutivo. Né? Versículos 4, 5 e 6, ele sofreu em nosso favor, por mim e por você. Né? E o objetivo é de nos curar de toda dor causada pela doença da nossa alma. E isso significa que é a angústia de estarmos longe de Deus, de estarmos afastados de Deus. Nós sabemos que Jesus, de fato, curou pessoas, fez cegos enxergarem, paralíticos andarem, curou doenças de pele, enfim, ele fez muitas curas físicas, mas, como está escrito aí, a maior delas foi em nossas almas, porque ele acabou, ele aniquilou com a angústia que todos nós tínhamos, pelo simples fato de estarmos longe de Deus e não termos consciência disso. Buscávamos a redenção em tantas outras coisas, menos em Deus. E aí, no momento em que nós entendemos que tudo aquilo que nós buscávamos, nós encontramos em Jesus, nós somos então ligados a Deus e então toda essa angústia acaba. A maior cura foi no meu e no seu coração, foi na minha e na sua alma, foi na nossa vida, na nossa maneira de olhar para a vida e reconhecer que precisamos de um Redentor, precisamos de um Salvador. E agora, mais importante, esse Salvador, ele fez tudo o que eu deveria fazer, mas sou incapaz de fazer por mim mesmo. Então, por isso, ele é substitutivo. Na cruz, Jesus nos cura do castigo e tudo isso por causa do nosso pecado. Ele toma o meu e o seu lugar para que o castigo que nós merecíamos fosse apagado. Ele foi traspassado, não é? Ele foi atravessado de um lado a outro e tomou sobre si as nossas enfermidades e dores. Ele recebeu o castigo que eu e você merecíamos. Então, o pecado é uma doença que somente pode ser curada pelo próprio Deus. Pecado só pode ser curado por Deus. Você faz à medida que você confia nele e você coopera para que você busque mais a Deus, mas quem te dá o entendimento, quem faz você abandonar pecado é somente Ele, através do seu Espírito, através da sua palavra. O Senhor fez então cair sobre o seu Filho Jesus toda a culpa pelo pecado. Por isso ele foi pisado, esmagado, né? Mas esse castigo trouxe paz. Paz para quem? Para todos nós. E é uma paz porque toda aquela angústia que nós tínhamos acabou. Porque Jesus liquidou, ele pagou a dívida. Né? Ele trouxe a cura, ele trouxe paz, ele trouxe o perdão dos pecados. Então, por isso, eu e você não precisamos viver com culpa, com sentimento de culpa, e sim aliviados e gratos a Ele, porque Ele, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagou pelo nosso pecado. Ele foi o sacrifício perfeito em nosso lugar.
o texto vai seguindo, versículos 7, 8 e 9, a morte do servo. Então, essa figura do cordeiro que aparece no versículo 7 era o símbolo de salvação no Antigo Testamento para o povo de Israel. Tá? Era ele, aquele animalzinho, que era oferecido como sacrifício para perdoar os pecados. Tá? E essa figura da ovelha, então, ela nos remete à submissão de Jesus. Né? E você sabe que Jesus foi submisso ao plano de Deus, Pai. Ele se manteve calado, ele não fez nada do que ele não deveria fazer. Ele seguiu exatamente o plano, exatamente aquilo que deveria ser feito. Tá? Ele não apresentou defesa, e tudo isso foi por mim e por você. Não teve outra razão. Né? Foi para cumprir o plano do Pai, para que eu e você um dia pudéssemos olhar para a palavra de Deus, refletir a respeito de Jesus e dar graças a Ele. Porque se não fosse por Ele, não sei onde nós estaríamos hoje, não é verdade? Versículos 10, 11 e 12. A recompensa futura que o servo receberá devido ao cumprimento da vontade de Deus Pai. Então Jesus ele é uma oferta pela culpa, assim como em Levítico 10, 17. Né? O bode, o animal, levava a culpa da comunidade, né? Embora para o meio do deserto. Né? Levítico 16, 22, que tinha o bode expiatório, né? e que era levado para o deserto e levava embora a culpa da comunidade. Era assim o sistema em Levítico. Né? Nós já estudamos a respeito disso. Você já leu Levítico inteiro, você sabe dessa passagem, você conhece, então você sabe bem como é que funcionava todo esse sistema sacrificial e do ritual religioso de Israel. Então Jesus, o sacrifício perfeito, que leva toda a culpa pela humanidade e nos dá o privilégio de termos comunhão com Deus. Já parou para pensar no privilégio que você tem de orar a Deus e saber que Ele está te ouvindo? O Deus criador do universo, sustentador de todas as coisas, Ele escuta a sua oração, Ele conhece o seu coração. Tudo porque Jesus pagou o preço. O que é que você teve que fazer? Crer. Uau, que tarefa difícil. Né? Olha só o que Jesus deu para mim e para você. E como nós podemos ser gratos a Ele por termos comunhão com Deus Pai e uns com os outros, com a igreja. Certo? Deus, Ele é perfeito. Ele exige um sacrifício perfeito. Então é por essa razão que você tem no texto que o Senhor agradou Moê-lo. De novo, Deus não é um Deus sádico, mas é porque Ele exige um sacrifício perfeito. E o único sacrifício perfeito é Jesus. Então por isso, Jesus Cristo satisfez de uma vez por todas as exigências de Deus na cruz do Calvário. Exatamente, Deus não estava contente em ver seu filho sofrer. Mas Jesus suportou tudo em obediência ao Pai. Por isso ao Senhor agradou Moê-lo. Né? Agora, quando nós cremos em Jesus, nós temos comunhão eterna com o Deus eterno. Por isso, tudo porque Ele nos livrou da condenação que o pecado nos trouxe, para que tenhamos vida com Ele. Reflita a respeito dessa passagem, do sacrifício de Jesus, do amor de Deus por você, e olhe o quanto foi custoso o trabalho do nosso Senhor Jesus, o sofrimento, a intensidade do sofrimento, por alguém que, como eu e você, éramos inimigos por natureza de Deus, de acordo com Romanos. Nós podemos dizer que Jesus tomou o lugar do criminoso e abriu caminho para um relacionamento com Deus em fé por meio da libertação do pecado. O relacionamento com Deus, então, ele não acontece pelo meu e pelo seu esforço, mas é o sacrifício de Jesus para satisfazer a santidade de Deus. Jesus, o sacrifício perfeito. Então, a razão porque o servo tem poder para tornar justas as pessoas diante de Deus é que Ele mesmo leva as iniquidades delas. Tá? Jesus
tornou eu e você justo aos olhos de Deus, porque Ele mesmo levou sobre si as nossas iniquidades. Ok? E aqui a gente vai caminhando para o final da nossa aula, tá bom? Isaías capítulo 40, versículos 1 a 2, é o texto que a gente coloca aí como texto-chave de Isaías. Tá? Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Essa é interessante a repetição desse verbo consolar, né, que sugere uma intensidade emocional aqui ao texto. É a compaixão de Deus. Console o meu povo, diz o vosso Deus. Então, fale ao coração de Jerusalém. É uma expressão muito interessante. Então, o que Deus está mirando aqui é a redenção para o seu povo e não a destruição. Lembra do começo aqui que nós falamos? Se você der ouvidos à lei de Deus, se você der ouvidos à palavra de Deus, se você guardar os mandamentos, aí sim. Agora, se você desobedecer, você vai sofrer. Então, o propósito de Deus é sempre a redenção, sempre a restauração. Nunca, nunca, jamais a destruição. É a vida o propósito de Deus, não a morte. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Então, o propósito de Deus é sempre esse. Tá? E é importante, olha, a gente observar, falar ao coração, que demonstre o cuidado, o consolo, o conforto. Né? São palavras encorajadoras, assim como um pai fala para o seu filho. O pai que ama o seu filho, que quer ver o seu filho tendo uma vida agradável aos olhos de Deus, não é uma vida sem sofrimento, mas é uma vida sábia, uma vida bem vivida aos olhos de Deus. O pai chega ao seu filho e ele fala ao coração: meu filho, você tá caminhando por caminhos errados aqui e ali. Meu filho, toma cuidado. Escuta o que Deus tem para te falar, escuta o que o Pai tem para te falar. É esse o cuidado. Essa expressão falar ao coração, ela é carregada desse cuidado amoroso, desse consolo, desse conforto. Palavras amorosas de um pai amoroso para o seu filho. Então, Deus já disse, olha, se vocês me obedecerem, vocês serão libertos. Mas ainda assim, né, Deus, o nosso Deus, né, o Deus de Israel, o Deus de Isaías aqui, ele também livra aqueles os desobedientes. Por quê? Para que esse povo, esses desobedientes, se voltem para ele com fé. E o nome disso é graça, né, é favor imerecido. Né? Ele abençoa os que obedecem. Os que desobedecem, ele dá uma outra chance. Ele fala ao coração. Se volta para mim. O meu propósito para você é vida. Não é sofrimento, não é dor, não é tristeza, mas é vida, é alegria. Isso é graça. Então você vê sinais da graça, não é só nesse texto, mas em diversas passagens aqui em Isaías, em todo o Antigo Testamento. Porque você concorda comigo que Deus não tinha obrigação de libertar um povo desobediente. E ainda que embora ele tenha conhecimento dessa desobediência, ele providencia Salvador. Um Salvador, ele providencia a salvação. E isso torna o nosso Deus mais confiável ainda. Ele tem um povo, ele escolheu um povo. Esse povo muitas vezes desobedece, mas ele vai e estende a mão e restaura esse povo. Isso é um Deus digno de confiança. Deus diz, vocês precisam obedecer, porque isso é bom para vocês. Se vocês desobedecerem, vocês vão sofrer. Isso não significa que ele vai abandonar o povo, significa que eles vão sofrer. Mas Deus vai lá e restaura, porque é o povo dele. Ele não vai abandonar. Não traz uma segurança a isso? Você que busca segurança em Deus,
E você que tem a convicção, a certeza de que se relaciona com Jesus Cristo, de que você é salvo em Cristo Jesus. E muitas vezes você pisa na bola, mas você sabe que pela graça Deus vai te restaurar. E isso não é motivo, não é razão para que você saia chutando balde por aí, vivendo do jeito que você quer de forma alguma. Mas você confia num Deus que, por mais que muitas vezes você não queira e cometa algum deslize, você sabe que Ele está lá, pronto para te perdoar, pronto para te restaurar. Isso deveria trazer muita segurança e muita confiança em Deus para você. E principalmente o desejo de não cometer deslizes, né, de não pecar contra Ele. Lembre-se sempre de que o consolo e o conforto, eles vêm por causa do caráter do nosso Deus. Nós podemos confiar nele, nós podemos descansar nele, nós podemos ter a certeza de que Ele é fiel à aliança. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. O que cabe a mim e a você é descansar nessas promessas, buscar fazer aquilo que seja agradável a Deus, viver uma vida que agrade a Ele. E às vezes isso custa alguma coisa para nós. Mas lembre-se, o nosso Deus é um Deus fiel e digno de confiança. Até a próxima, se Deus assim permitir, e que Deus continue te abençoando. Um abraço.